Bora lá, galera. Hoje, aqui, primeiro vídeo do canal há muito tempo, né? Fazer aqui não vai ser um react, apesar que vai estar em formato de react, mas é mais uma análise rápida. Testando esse formato, acho que vai funcionar melhor, vai ficar mais fluido pro vídeo. Uma análise sobre esse vídeo, de 21 fãs de Dragon Ball contra 20 de Naruto. Nerdverso, acho que ele fez um papel bom, mas ele falhou em algumas partes aqui. Eu só vi o comecinho, o trechinho do começo, então eu acho que ele poderia ter debulhado os caras no argumento bem mais. Eu acho que ele pegou leve. Ele não falhou, né? Ele pegou leve com os caras. Eles poderiam, tipo, tem coisa aí que ele só poderia ter falado, tipo, umas 3 palavras e acabava com os caras. E ele acabou não pegando. Mas isso foi no começo, porque eu vi, tava gostando muito do vídeo, tava fluindo bem, então fui lá e comecei a gravar aqui agora, né? Influenciou mais animes do que Naruto. Ninguém correu, só ele. Ó, essa parte aqui, ele escolheu um argumento muito foda. Ele tá no controle, né? Então ele escolheu um argumento muito foda. Que foi o quê? Ele colocou que Dragon Ball influenciou mais animes que Naruto. Isso aqui não tem como comparar. Não tem como comparar. Isso aqui é totalmente injusto com Naruto. Dragon Ball tá há mais tempo aí. Tá há mais tempo no mundo. Então ele vai influenciar mais. E com isso, é incomparável, pô. Não tem como. O Dragon Ball, a galera fala que ele é o pai dos animes, porque ele realmente é. Ele é pai dos animes shonen, ele realmente é. A galera coloca Astro Boy, mas ele é mais um avô, porque ele tava muito bruto as coisas ali. E o Dragon Ball definiu muita coisa. Tipo assim, é literalmente o roteiro bruto ali, tá ali em Dragon Ball e todo mundo saiu replicando. A gente esquece o quão antigo é Dragon Ball por causa da qualidade da animação. Porque a Toei tava investindo muito na animação naquela época. Mas se você for ver animações dessa época, as mesmas, com menos investimento, você via que a coisa ali era bem mais antiga. A gente acaba esquecendo disso. Também por causa dos remakes do Dragon Ball. Dragon Ball eles ficam recebendo versões em Blu-ray e tudo mais, que vai melhorando a animação, tirando alguns detalhes, alguns erros, coisas assim, entendeu? Que vai trazendo um remake, principalmente na dublagem. Eu achei que não, eu já tomei até um susto. Eu discordo do argumento, até porque o Naruto ele é muito mais popular atualmente do que o Dragon Ball e se lidera em todos. Mas eu falei que ele influenciou, não que ele é mais popular. Em questão de influência também, Popular, Dragon Ball é mais popular, não tem como. Naruto. Naruto conseguiu superar Dragon Ball em popularidade pela parte mais jovens, assim, por um tempo, porque ele tava em lançamento enquanto Dragon Ball tava em ato. Dragon Ball, no caso, já tinha finalizado, né? O Z, e o GT foi péssimo. Então, Naruto realmente tava em cima porque tava ali lançando, tendo Guerra Ninja e tudo mais. Mas comparar nessa época aí é injusto porque é a mesma coisa que comparar Dragon Ball quando tava tendo Torneio do Poder. Com o Torneio do Poder, Dragon Ball era muito mais popular. Ninguém falava. Sério, tipo, no meu meio de pessoas normais, tipo assim, não era eu na internet, não. Na real, nem tinha internet na época, se eu não me engano. Eu tava sem internet na época. Tipo, bagulho de ir em igreja, em rolê normal assim, na escola também, a galera assim, tipo, todo mundo conhecia Dragon Ball, comentava e tal, tá ligado? Ficava falando das coisas que estavam acontecendo e tudo mais. E zero Naruto, ninguém. No meu meio aqui, no meu meio de influência, ninguém falava de Naruto enquanto não tava lançando episódio. Pararam de falar totalmente, depois parou de sair os episódios. E veio Boruto, né? E Boruto simplesmente foda-se. Quase ninguém liga. Eu não vejo ninguém falando de Boruto, mas ainda assim vejo a galera falando de Dragon Ball. E quando sai um filme, uma animação de Dragon Ball, ainda é relevante. Ele volta pro topo. também discordo, porque o Naruto ele influenciou mais de 40 animes da atualidade, inclusive Jujutsu Kaisen é uma das. Concordo. A maioria dos animes que Aquele, começaram. aquele perdeu, né? Como eu já falei, Dragon Ball ele já influenciou todos os shonens, né? Então, foda-se, foda-se. 40 animes cobrado a todos os shonens, então, né? Vê que foda-se. De boa, boa, prazer. Aqui vai ser uma análise, né? Como eu falei, se você quiser ver inteiro, você vai ter que ir lá. Eu vou pular aqui, porque Eu sou o GO, prazer. Bom, você tá correto nesse ponto de falar que o Dragon Ball, ele inspirou Naruto, assim como outras inspirações. Mas não só isso. O Naruto, ele se tornou muito presente em várias coisas. A forma como a gente trabalha os protagonistas. E ele criou também a visão dos japoneses. Por quê? O protagonista é sempre o cara rebelde, o cara diferente. A mesma forma o Ichigo, tem cabelo colorido, por quê? o Naruto também, do Goku, Naruto. O Goku, ele também era rebelde, pô. Ele não era. Pô, ele era um bicho do mato, cara. Ele tava nem aí pra nada, ele não tava nem pra leis nem nada, tipo. Ele não era rebelde no sentido dele
estar no sistema, conhecer o sistema de sociedade que a gente vive e ser contra ele, mas ele viveu um estilo de vida totalmente alternativo, né, totalmente fora da sociedade, e ele não ligava pra nada. Pô, mais rebelde que destruir os Estados Unidos e a União Soviética juntos ali, porque era a Red Ribbon, né, ela era a fusão desses todos os estados máximos que a gente tem no mundo, ele destruiu sozinho, pô, que isso, não se compara, foi a rebelião máxima, ninguém conseguiria fazer isso em nenhuma escala, tá ligado, tipo, é absurdo. Os feitos do Goku, quando você vê, é absurdo, tá ligado, mesmo pra nossa, tipo, não é tipo de força, de destruição, mas, tipo, feitos sociais, entendeu, é absurdo, tipo, é impensável a gente ver um mundo sem Estados Unidos, a Rússia, foi a União Soviética, né, a China e tudo mais, entendeu? É impossível, e o Goku ele limpou da realidade dele isso tudo, ele tirou todas essas como se ele pegasse todas essas grandes nações aí que causam guerras e tudo mais e limpasse do mundo, entendeu? É absurdo, cara, isso aí o Naruto não nenhum outro protagonista conseguiu isso, cara. O Ichigo se juntou com a Soul Society, né, ele se tornou parte dela e melhorou o resto, né, foi a forma mais realista, né, de verdade, né, a forma mais realista, menos incrível, menos fantasiosa. E o Naruto nunca teve uma sociedade assim não, o máximo seria ali era a Akatsuki, mas era uma organização, como podemos dizer, terrorista, e não uma grande nação. O cara rebelde. Só que quando a gente pensa no antagonista ali, que a gente tem o Sasuke mesmo, olhando por esse lado, é a forma como os japoneses eles se veem, eles se olham. Então a gente lembra que o Naruto ele veio com esse formato também, do quê? Da representatividade do povo japonês dentro dos animes. Lógico que eles se encontram em diversas outras obras. De fato, o Goku ele não representa o povo japonês, ele representa mais é a China, né, tipo, o Dragon Ball lá é muito mais em torno da China do que qualquer outra coisa, mas isso não é valor, pô. Representar o povo chinês, por que que ele é melhor, pô? Por que que isso seria superior? Tipo, não é um valor nenhum, tá ligado? Tem personagem que não tem e não tem personagem que representa o povo japonês lá, na história. Diversos outros meios, mas a forma como se trabalha atualmente é isso. Não, eu entendo. O que eu tô te falando é que ele influenciou mais animes no geral, inclusive Naruto. A gente tem referência até a queda do Yantia A dublagem em Dragon Ball, que também aconteceu em Naruto. Mas da mesma forma que a gente tem referência de Akira, com a derrapagem da moto. Tem coisas que sim, são importantes. aqui eu acho que o Nerd, como é que é o nome do cara lá? Orgulho Nerd? Não sei, Nerd, qual é o nome do cara? Nerdverso. Eu acho que ele vacilou aqui, porque ele tá sendo como o próprio nome dele diz, né, tá colocando coisas nerds, tá ligado? Que é referências, simplesmente, que tem mais referências, quanto mais se referencia. Mas ele não tá levando em consideração a essência, né, tipo, esse tanto de coisa ali de Naruto que é vindo de Dragon Ball. Pô, Naruto, cara laranja, o moleque que ele é mais divertido, mais legal, aí o cara sério de azul, que ele é meio que é um antagonista, vira anti-herói, depois volta a ser herói, entendeu? Que é basicamente o Vegeta. E o Naruto é o Goku, entendeu? Então, pô, cara, tá tipo na essência do bagulho, tá ligado? Não tem comparação, entendeu? E realmente ele tá sendo esperto, né? O Nerdverso ele não é bobo nem nada. Ele tá colocou ali todo mundo ali na gaiola, só que na gaiola do discurso dele, só que, né? Ele ainda assim tá tendo dó dos cara, não tá destruindo eles no argumento. Fazem essa diferença. Foi o primeiro. Com certeza, Dragon Ball veio primeiro, mas não é por causa disso que deixa de ser importante também. A forma como o Dragon Ball ele é presente, ele se faz. Mas a partir do Big Three, a gente também começa a ter o quê? A colaboração entre os mangakas com muita força. Então, se pra essas Big Three, a Sakura era um award, não fazia porra nenhuma, era inútil, totalmente inútil. E é engraçado, né, porque, tipo assim, ela é inútil e em Dragon Ball não tem personagem feminina também, né, talvez por causa da falta de influência aí do Akira, né, porque ele não mexe com personagens femininas, ele não desenvolve romance nem nada, e a mesma coisa em Naruto também, não desenvolve romances ali, tipo, o romance ele é bem do jeito que dá ali, vai indo, né, não é algo muito bem trabalhado, comparado a outros animes. homenagens. Naruto mesmo aparece dentro da obra de One Piece, da mesma forma que aparece dentro da obra de Bleach. Mas One Piece também foi inspirado pelo Dragon Ball. Com certeza, só que a partir do momento que Naruto vem com esse trabalho da identidade, a gente encontra. Da mesma forma como a gente começa a ter o quê? Os mangakas desenhando outras obras de parcerias no estilo. E quem predominou isso? Naruto.
Quando a gente pega a Jump mesmo pra dar essa olhada, Naruto predomina a Jump assim até hoje, da mesma forma. Só que Isso aí é limitando, limitar. Isso é totalmente limitante. Você tá pensando só na Jump? A Jump é o mundo inteiro, é tudo que existe no anime? Não, pô. Se for ver, num geral, o Dragon Ball é muito maior. O anime é maior, a animação e tal, sofre com pirataria e tudo mais, lá, essas coisas assim. Jogos é 1 bilhão de vezes maior. A Shueisha, eu acho, eu lembro. Bandai Namco, na real. A Bandai Namco, pô. Cara, ela quebra, a Bandai quebra se Dragon Ball parar, tá ligado? 70% das ações dele é Dragon Ball e não para de lançar jogo de Dragon Ball. É uma máquina de fazer jogo. Saiu MOBA, saiu um MOBA com todos os personagens de anime. Deu errado, não chegou nem no Ocidente aqui, entendeu? Só ficou lá no Oriente. E agora chegou o de Dragon Ball e tá fazendo sucesso. A galera tá jogando. Mesmo sendo algo extremamente mal otimizado, tem que lembrar disso. Tipo, ele é um jogo que você precisa ter um PC mediano pra rodar. PC bosta não roda, tá ligado? O celular bosta também não roda. Então, mesmo ele tendo essa exigência, que geralmente MOBAs não tem, ele tá fazendo sucesso. Além de ser muito bom o jogo mesmo. entendo. O Dragon Ball foi a primeira, a gente pode falar que ele foi a principal. Mas eu acredito que a gente não pode mais dizer que o quê? Que ele trabalha sendo a maior influência. Porque as coisas vão mudando conforme o tempo. Mas o tema hoje não é qual é o mais influente, é o qual foi o mais influente. Acredito que Naruto é o mais influente. Dragon Ball ele começou com tudo, mas Naruto continua propagando. Até porque Dragon Ball tá em ato, né? Mas esse é o problema. Se a gente compara Dragon Ball e Naruto, qual que tem a história mais envolvente? Você vai me dizer que é Naruto. Com certeza. Mas por quê? Por causa do background de personagens. A gente Ele usou um argumento bom. Naruto, Dragon Ball tá em ato, mas ainda assim, acho que ele já perde, porque Dragon Ball ainda é maior, tá ligado? não tem tanta Talvez no Japão seja maior Naruto, tá ligado? Mas ali, de qualquer forma, ele perde pra One Piece, mas falando do mundo no geral, né? profundidade. Sasuke é melhor que o Vegeta, por exemplo? Em qual sentido você quer dizer? Em história? Aí ele tá cagando. Ele depois tem uma opinião. O Sasuke é melhor que o Vegeta, tipo, pô, foda-se, tá ligado? Dos personagens diferentes, cara. Eles iam totalmente opinião, pô, aí cagou, né, Aí, mas realmente, Sasuke é odiado também, né, pô, convenhamos, né, se for fazer votação, quem que é melhor, Vegeta, que é quase o favorito do anime, contra o Sasuke, que é o mais odiado do próprio anime, tá ligado? Mas poder, o Vegeta é mais complexo. O Vegeta, ele... personagem. Não. O Vegeta é um personagem que saiu de vilão, foi pra herói. O Sasuke também é um anti-herói ali em algum momento e depois ele se torna. É que na disputa, realmente, o Vegeta é mais complexo. O Vegeta, ele teve o Z pra se desenvolver inteiro, tipo, é absurdo o desenvolvimento do Vegeta, cara, tipo, assim, é um desenvolvimento que não teve nenhum outro personagem, praticamente. Muito raro ver um desenvolvimento desse. E ele ainda é considerado por muitos o protagonista do Super. Então você tem lá um anime de 300 e tantos episódios, desenvolvendo o Vegeta, que é um dos personagens mais que desenvolve naquele anime, e depois você tem o outro anime, continuação, que ele é praticamente o protagonista, que ele tá tudo em volta dele ali. Não tá em volta dele, né? No caso, os protagonistas de verdade de Dragon Ball são as esferas do dragão sempre, né? Mas ele tá muito em torno dele, cara. Muito desenvolvimento em cima desse personagem, cara. É absurdo. Valeu, meu amigo. Muito boa argumentação. Perdeu? Qual é o seu nome? Prazer, sobrinho. Eu sou bem fã de Dragon Ball como Naruto, mas eu acredito também que o seu ponto de vista, você pode ver de duas perspectivas diferentes. Século anterior, Dragon Ball influenciou. Só que aquilo era uma visão diferente, porque a gente tinha muito estereótipo de, eu sou um homem predominante, eu tenho que lutar, e Dragon Ball Z nos dava esse, tipo, uma forma subjetiva. Mas assim, uma coisa, o isso que eu acho desse ponto aqui? Essa aí mas é por causa do conceito base, pô. Tipo, é porque o conceito do filosófico base do Goku é ele ser o super-homem, tá ligado? O super-homem de Nietzsche, não o super-homem da DC. A ideia é ele ser, tipo, essa força predominante, esse ímpeto que, tipo, ninguém consegue limitar a força dele, tá ligado? Nem, tipo, não força física, a vontade dele, acho que seria melhor, entendeu? Tipo, os deuses daquele mundo não conseguem, tipo, influenciar. Primeiro eu vou explicar a base dessa parte filosófica do super-homem. Que nós, no mundo moderno, temos nossas potências limitadas, seja por forças militares, como policiais e militares em si, entendeu? Que não deixam a gente
exercer a nossa vontade, a gente tem que seguir as leis e tudo mais, as regras, sejam elas justas ou não. E a gente também é limitado pelos nossos parentes, nossa família, né? Porque a gente não pode simplesmente se libertar deles e fazer do jeito que a gente quiser. É algo egoísta, essa ideia de super-homem. E limitações religiosas também, porque tem pessoas, tem religiões, padres que chegam falando que a gente pode, que a gente não pode fazer, porque é pecado ou não, entendeu? Por exemplo, isso aqui tudo é um exemplo, não é só isso não, entendeu? Então, o Goku, ele não tem essas limitações. Por isso que ele é ser um machão, entendeu? Tipo, a família dele tá ali, ele cuida dela, tudo mais, entendeu? Enquanto ele quer, mas ele também, quando aparece alguma coisa, alguma jornada pra ele só vai, né? Foda-se. Ali, ele, mesmo quando aparece alguém mais forte que ele treina pra superar essa pessoa. E mesmo quando deuses, literalmente deuses, limitam pra ele, falando que não pode, que ele não deveria fazer, ele vai lá e faz. Então é isso, né? Tipo, ele é um cara, ele é o machão fodão, entendeu? Porque, tipo, é o conceito base, entendeu? Tipo, o cara que não se limita. Ele só se limita perante a sua vontade, entendeu? Acaba sendo meio overpower, a galera fica falando que é aqueles personagens que não tem defeitos, mas ele tem muitos defeitos e é toda a relação. E também tem que lembrar que no Goku não é o único personagem, né? Também, tipo, ele é o protagonista, mas ele não é o único. Ali tem toda a questão de como as pessoas se relacionam com ele, como ele se relaciona com as outras pessoas também, ainda tendo essa característica dele, de ser o super-homem, basicamente. É complexo, acabei me enrolando. Se tu pega o Dragon Ball, ele incentivou e mostrou como fazer um shonen. Por exemplo, lutas de Dragon Ball que são muito aclamadas são, por exemplo, a do Z, do Goku contra o Freezer. É uma ótima luta. E Dragon Ball e Naruto copiou muito disso. As lutas de Dragon Ball também são muito parecidas com as de Naruto. Mas tem um porém. Então, assim, Dragon Ball, o que eu tô querendo te dizer? Que Dragon Ball ele influencia de várias formas Naruto. E qualquer outro anime, porque ele mostrou como fazer um shonen. Só que Naruto teve uma perspectiva diferente. Dragon Ball você vê mais coisa de porradaria. Naruto a gente vê mais inteligência de batalha sendo posta em ação. Não, você Goku vê, por é um exemplo, gênio de batalhas. Sim, mas você vê mais outras coisas. Não acho, cara. Tipo assim, o negócio aqui é que Naruto deixa claro o que tá acontecendo. É muito diálogo expositivo. Tipo, parou tudo. Vou aqui o pensamento, ficou em preto e branco a tela ali, tá com um filtro pesado ali, a mudar a cor, e pensamentos, diálogos positivos atrás de diálogos positivos e tudo mais, e Dragon Ball é muito no detalhe. Tipo, o Akira ele não vai te explicar exatamente o que tá acontecendo ali. Talvez ele lance, tipo, um guide, um bagulho assim pra explicar depois, um negócio assim mais direto, mas ali na hora ele não vai te explicar. Ele vai só... Você vai ter que ver e entender. Você vai ter que interpretar. O bagulho tá ali pra você interpretar e entender. Não é 1 hora de textão. O que Dragon Ball Super tirou, né? Dragon Ball Super agora é balão gigante e texto, porque ele se modernizou, né? Ele viu que os animes estavam fazendo isso atualmente, então ele começou a fazer. Vou entrar na tua casa, no teu restaurante, eu vou matar sua mulher, pegar o vídeo da sua estante, eu vou roubar a sua joia, querer sua aliança, se não tiver dinheiro eu corto a sua garganta, é isso aí.